O título do nosso vídeo hoje é Passemos a Outra Margem. Desejo compartilhar com vocês hoje os versos E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, tendo vindo em carne como filho obediente, para cumprir o plano de salvação já concebido por seu Pai desde os tempos da eternidade, sentia tudo o que sente um ser humano, pois ele também é 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. Ele passara aquele dia de modo semelhante aos outros de sua rotina ministerial, ensinando sobre o reino de Deus e libertando muitos do jugo de demônios. Portanto, estava, como qualquer ser humano, exausto. Então, dirigindo-se aos seus discípulos, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Aquelas águas pelas quais navegavam eram o mar de Tiberíades, mar de Genezaré ou mar da Galileia, um lago com cerca de 21 quilômetros de extensão e 14 quilômetros de largura, a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. Justamente por ser humano, estava cansado e adormeceu. Repentinamente ocorreu grande tempestade, o que naquele lago não era algo raro, porque situado em um corredor entre as colinas de Golã de um lado e do outro as colinas da Galileia, tem em uma das extremidades desse corredor o elevado Monte Hermon, cujo pico constantemente é coberto de neve. As correntes de ar, ao passarem por esse pico, esfriam e por isso descem sobre a superfície daquele lago, enquanto o ar quente abaixo sobe. E essa movimentação do ar atingindo a superfície das águas gera grande turbulência, a despeito de ser dia ou noite, de haver tempo encoberto ou ensolarado. Os que conduziam aquela pequena embarcação eram afeitos a conduzi-la e, ocorrendo naquela ocasião grande tempestade, começaram, contando com suas próprias forças, com sua experiência, a enfrentar a situação. Todavia, a despeito do seu conhecimento no manejo da embarcação e dos seus esforços, tudo parecia em vão, e a fúria das águas os assustava. Vendo-se impotentes diante da fúria das águas,
acordaram Jesus, arguindo-o em tom repreensivo: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus dormia porque estava cansado, mas também por saber que tudo estava sob seu controle. O que estava acontecendo? Por que o temor daqueles homens? Exatamente porque haviam esquecido o fato da mais alta importância, que o Senhor Jesus estava naquele barco e que ele havia dito: passemos para o outro lado. Jamais, portanto, aquela embarcação poderia naufragar. Ao ser acordado, Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O que faltou àqueles homens? A fé, a convicção de que estavam com o Senhor dos Senhores, aquele que tudo criou, e que sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso perguntou-lhes: por que estáis temerosos? Como não tendes fé? Não somos em nada diferentes daqueles homens. Carecemos de fé, ou de má fé. Queremos resolver tudo do nosso jeito, com nossas próprias forças, esquecendo-nos de que somos fracos, e principalmente quando não lembramos das palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Falando como homem, pois não disse: sem fé é impossível agradar-me. Foram suas palavras: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, quem dirige nossa vida não somos nós. Devemos suportar as provações, um dos métodos didáticos de Deus, sem murmurar. Será que fazemos isso? As evidências mostram que, pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriou, e sem amor não há comunhão com Deus, e assim muitos caem pelo caminho. Ao passarmos por este vale, em um mundo ao qual não pertencemos, jamais podemos esquecer os ensinamentos de Jesus. E ele nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As palavras de Jesus, após entregarmos as chaves do nosso coração a Ele, não podem jamais ser esquecidas, pois nosso nome não é escrito no livro da vida em um momento e apagado em outro. Deste modo, usamos a armadura de Deus, o capacete da salvação, o cinto da verdade, a couraça da justiça, tendo os pés calçados na preparação do Evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, empunhando a lâmina afiada de 2 gumes, que separa juntas e medulas, a palavra de Deus, a espada do Espírito. Portanto, armas espirituais numa guerra espiritual na qual estamos como soldados do Senhor dos Exércitos. Assim estaremos cumprindo o propósito para o que tudo foi criado, para a glória do nosso Deus. Ao meu Deus, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.